Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Lembra da história de Zaqueu, aquele publicano de Jericó? Pois então, o estudo de hoje tem como cenário esse episódio tão significativo que se tornou uma fonte de inspiração para todos nós. Vamos então à leitura do texto que se encontra em Lucas, capítulo 19, versos do 1 ao 6. Leia comigo. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Como já disse, a história de Zaqueu é extremamente significativa. Este publicano de Jericó viu a sua vida ser transformada depois de um encontro com Jesus. Sua atitude inusitada de subir em uma árvore a fim de compensar a sua baixa estatura, com o objetivo de ver Jesus passar, proporcionou o início de um relacionamento que transformou a sua vida. Pois então, encontramos neste episódio, relatado em Lucas 19, desafios valiosos que nos conduzem às grandes transformações. Permita-me te fazer uma pergunta. Existe algo que você quer ver transformado em sua vida? Você quer transformação na sua vida? Então, se você quer, vamos pensar juntos sobre essa questão. Vejamos alguns pontos relevantes que podem nos auxiliar a partir da história de Zaqueu. Jesus estava passando pelas ruas de Jericó. Ele não fez isso muitas vezes e aquela seria a última. Jesus nunca mais voltou a Jericó. Zaqueu é um homem admirável porque reconheceu sua grande chance e decidiu não perdê-la. Isso tem a ver com visão. Havia muitos argumentos que podiam roubá-lo daquele momento. Seus afazeres, sua imagem, a concorrência da multidão, o cansaço, o conforto, enfim. Ele teve que valorizar a oportunidade daquele dia acima de qualquer outra coisa. Muitas pessoas perdem momentos especiais com Deus por não darem o devido valor. Pensam no que têm que deixar para trás como perda e não como investimento. E assim acabam ausentes da mesa que lhes foi preparada no céu. Jesus ensinou que quem quiser salvar a própria vida vai perdê-la, mas quem perder por causa dele vai achá-la. Ou seja, quem tenta ganhar perde, mas quem não tem medo de perder ganha. Isso fica claro na vida de Zaqueu. Ele tinha muito a perder, mas isso pouco importou para ele. Por isso teve o privilégio de levar Jesus para sua casa e depois daquele encontro sua vida não foi mais a mesma. Portanto, esteja atento às oportunidades. Quem sabe ela surge naquele culto que você não está com a mínima vontade de ir. Ou naquela vigília para a qual você foi convidado, mas está hesitante, pensando no cansaço que uma noite sem dormir certamente nos cobra. Ou ainda naquele congresso ou seminário pelo qual você já manifestou o seu desinteresse. Ou seja, a gente nunca sabe quando as oportunidades vão aparecer, nem aonde vão aparecer. Foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Zaqueu estava atento e não perdeu a oportunidade. Zaqueu fez de Jesus o seu alvo. Ele não buscou nada para si, a não ser o seu total interesse por Jesus. Não foi atrás de uma solução para algum problema, mas a solução de si mesmo. Viu em Jesus o que lhe faltava como ser humano, não o que ele poderia dar-lhe que fosse transitório. Em outras palavras, buscou o pão que permanece e não o pão que perece. Não podemos ignorar as necessidades humanas que surgem e se mostram urgentes.
Não podemos achar que seja menor um problema grave de saúde quando buscamos em Jesus a cura, que muitas vezes a medicina já não tem mais o que fazer. Do mesmo modo, como desdenhar da angústia de um pai ou de uma mãe que busca o socorro em Cristo diante do desespero de ver um filho se perdendo nas drogas? De modo nenhum. Todas as aflições do ser humano são legítimas e glória a Deus, porque em Jesus podemos alcançar o nosso milagre. Todavia, não foi assim com Zaqueu. Não havia nada que despertou o seu interesse por Jesus, a não ser o próprio Jesus. Entenda, ele não foi atrás de Jesus porque precisava de uma cura ou tivesse um outro problema qualquer. Jesus foi o seu alvo, não os milagres de Jesus. E por isso, conseguiu ver o seu pecado, a sua mesquinharia, a sua alma tão cheia de dívidas. Ele era um homem rico, mas quando Jesus entrou na sua casa, Zaqueu viu a sua grande pobreza espiritual. Zaqueu planejou suas ações. Vendo o trajeto que Jesus faria, correu na frente e subiu numa árvore para não perder a chance de ver aquele de quem todos falavam. Antecipou-se para não ficar de fora e por isso foi contemplado com uma grande bênção, com um grande milagre. O planejamento me leva a alcançar o que desejo. O planejamento mostra o valor que eu dou para os meus objetivos. Muitos vivem dando desculpas, mas na verdade não existe no coração deles o desejo da mudança. Dizem que não podem participar da célula, que não dá para vir sempre aos cultos, que não podem ir aos encontros. De fato, o planejamento mostra o quanto estou comprometido com a minha transformação. Quando queremos, certamente planejaremos. Zaqueu poderia se escorar numa boa desculpa. Ah, tem muita gente na rua. Como é que eu vou ver o Nazareno? A multidão vai me encobrir. Quer saber? Eu vou para minha casa, tá muito sol. O planejamento nos ajuda a superar barreiras. Quem planeja antevê, vê antes e por isso consegue superar obstáculos. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, minha irmã. Pare de criar historinhas. Tire essa cadeia do pescoço. Sonhe com seus objetivos. Planeje e parta para a ação. Mais do que planejar, o baixinho de Jericó se esforçou. Ele pagou o preço. Impedido pela multidão de se aproximar do Senhor, limitado por sua baixa estatura, Zaqueu não permitiu que o custo fosse o argumento que o deteria. Foi ao ridículo de pagar o mico, subindo numa árvore para não perder aquela agenda do céu. Vivemos num contexto religioso e cultural onde muitos querem as coisas de graça, de mão beijada. Para vergonha nossa, parece que na igreja isso ainda é mais evidente do que no mundo sem Deus. Quem caminha na lei do menor esforço faz com que oportunidades tremendas sejam perdidas para sempre. Quantas pessoas, enquanto foram paparicadas dentro das igrejas, recebendo tudo de graça, depois que alguma coisa foi exigida delas, desistiram da caminhada e foram buscar num outro lugar onde nada tivesse que fazer. Jesus disse que o Pai trabalhava e ele também. Sendo assim, mesmo que a princípio você tenha até mesmo que enfrentar alguma vergonha, não tenha medo, se esforce, mostre para Jesus que você quer vê-lo. Ele vai reconhecer o teu esforço, vai entrar na tua casa e transformar completamente a sua vida. Zaqueu pagaria qualquer preço para se encontrar com Jesus. Certamente por isso a grande surpresa. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele queria apenas ver Jesus, quem sabe ouvi-lo falando à multidão. Mas o Senhor decidiu marcar a sua vida de forma pessoal no meio de toda aquela gente. Haverá sempre surpresas de Deus no lugar em que se reunirem os que valorizam sua presença.
Mesmo que estejamos no meio de uma massa de gente, nossa vida pode ser achada por Ele. Mas é necessário que estejamos presentes onde Ele está se manifestando. As repercussões daquele encontro foram muito além da emoção que Zaqueu sentiu ao ouvir Jesus chamando pelo nome. Sua vida foi mudada, sua casa transformada. E tudo porque ele decidiu não perder aquela oportunidade. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.